Hatch 100% elétricos já são figuras comuns aqui em São Paulo, principalmente nas mãos de motoristas de aplicativo com seus Kwid E-Tech, Dolphin, Dolphin Mini. Mas são carros com aspecto de ferramenta de trabalho. Se você está buscando um carro elétrico, um hatch elétrico, com mais personalidade e um pacote interessante de equipamentos, você pode ir para um Mini, que parte de R$ 261 mil, ou para um Hora 03, que agora tem na sua linha a versão BEV 58. Será que ela vale a pena? Vamos descobrir na nossa avaliação da versão 2026. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. A Hora é uma submarca da GWM, mas é uma submarca que também foi expandida a mercados internacionais como uma sublinha na Europa e aqui no Brasil também. E foi justamente na hora que surgiu o Good Cat. O que é o Good Cat? É o Hora 03. Good Cat é o seu nome original lá na China, mas em um movimento de padronização mundial, ele está mudando agora para a Hora 03 em todo o globo. E aqui no Brasil ele foi lançado em julho de 2023, com as vendas se iniciando em outubro do mesmo ano. O que é interessante observar é que, apesar de ser um carro ainda recente, agora em julho de 2025 ele já recebeu um facelift na China. Mudou muito pouco por fora, mas teve algumas novidades internas em ergonomia e sistema operacional. Ainda não existe previsão desse facelift ser lançado aqui no Brasil, mas baseado no que a gente viu no H6, talvez não demore muito. E a linha do Hora 03 aqui no Brasil, ela tem duas versões que nós vamos dizer perenes. A gente tem Skin com a bateria de 48 kWh e a gente tem a GT com a bateria de 63 kWh. Fazendo um meio de campo entre elas, a gente já teve outras duas versões, a Skin Copacabana e a Skin Special Edition. Mas agora a gente tem essa aqui, que é a BEV 58, que pela primeira vez tem uma diferenciação mecânica em relação às outras duas, que é justamente essa bateria de 58 kWh. Mas o motor é o mesmo para todas, como a gente vai ver daqui a pouquinho, com 171 cavalos de potência. Mas afinal de contas, o que diferencia essa versão BEV 58 das outras, além do fato dessa unidade específica aqui ter sido fabricada na Tailândia? Por fora, a aparência é toda da versão Skin. Então você não tem os para-choques esportivos, você não tem a roda esportiva, é a mesma roda da Skin, inclusive, só que aqui você tem o teto pintado em preto e também a capa dos retrovisores pintada em preto. Por dentro muda também a cor do acabamento. Na edição especial você sempre tem um interior escuro, enquanto no Skin a cor interna acompanha a cor externa. Mas a principal diferença aqui dentro, com certeza, é essa, o teto solar panorâmico, que é o mesmo do GT e não existe na Skin. E além do teto, você tem também um carregador por indução de 15 watts. Ele infelizmente não é muito rápido, ele mal consegue manter a bateria do celular. E você tem também o retrovisor eletrocrômico. Pacote bem interessante de equipamentos que se soma ao que já existe na versão Skin. E claro, a bateria, que é de 58 kWh. Lembrando, o Skin é de 48 e o GT é de 63. Aqui você tem carregamento AC em 11 kW e DC em 64, nivelado ao Skin e mais lento em DC do que o GT. Mas a principal diferença é que aqui você tem uma bateria que é maior do que a do Skin e menor do que o GT, mas você tem a maior autonomia da linha. É interessante observar também que é uma bateria com uma tecnologia mais simples do que a do GT. Então você tem aqui uma menor densidade energética. Isso acaba fazendo com que essa versão seja mais pesada entre as três, o que, como a gente vai ver daqui a pouquinho, acaba prejudicando um pouquinho o seu 0 a 100. E, no final das contas, aqui você tem um carro que custa R$15 mil a mais do que a versão Skin, com um pacote que me parece bastante correto. Esse carro aqui vai agora
preços de meados de novembro de 2025 a R$ 169 mil, e lembrando, são apenas 1.000 unidades. Ele de fato é uma edição limitada. Vamos ver se futuramente, talvez com o facelift da linha, ele volte a ser oferecido como versão padrão. E o motor é o mesmo para as 3 versões. Sempre um motor aqui no eixo dianteiro com 171 cavalos de potência e 25,5 kgfm de torque. Aqui de baixo, talvez a JWM tenha perdido a oportunidade de fazer um frunk, um fronta-malas, como a Geely registrou, patenteou aqui no Brasil. E, enfim, talvez seria necessário algum esforço de engenharia aqui para descer um pouco mais o conjunto e ter esse espaço, mas, de modo geral, não tem muito o que se ver aqui. O que você precisa acessar com mais frequência está tudo muito fácil. Então, o líquido do lavador do para-brisa, arrefecimento da bateria e também o fluido de freio. Tudo bem simples, como convém a um carro elétrico. O que é interessante notar, olha, a pintura interna é igual à externa, igual mesmo. Inclusive o efeito metalizado. E acho que vai ter um maluco reclamando que não tem manta, né? Alguns segundinhos de silêncio para esse maluco. Isso tudo leva essa edição especial aqui do 03 a 160 km por hora, mas o 0 a 100 é de 9 segundos versus 8,2 do resto da linha. E isso é por conta do seu peso, que é o maior de todos os 3, relembrando, que vai a 1.670 kg. Mas as suas dimensões não mudam. É um carro de pouco mais de 4,20 metros de comprimento, pouco mais de 2,60 de entre-eixos, 1,82 m de largura sem contar os retrovisores e 1,60 m de altura. Ele parece pequeno, mas ele não é exatamente pequeno. O que é limitado aqui é o seu vão livre, que é só de 13,5 centímetros. E ainda aqui por baixo você ainda tem um ressalto da bateria. Então você precisa tomar um certo cuidado em algumas rampas de garagem mais maldosas. De suspensão e freios a gente não tem nada que fuja muito do básico. Então lá na frente, McPherson com freios a disco ventilados e aqui na traseira eixo de torção com freios a disco sólido. É interessante notar a medida dos pneus 215/50 aro 18, é uma medida que me parece boa, inclusive é a mesma do GT, lá só muda o visual das rodas, e a pressão de enchimento aqui é alta, de 38 PSI. Mas mesmo com essa pressão de enchimento, o rodar do carro é muito agradável, como a gente vai ver daqui a pouquinho, apesar de não ter nenhuma pretensão esportiva. E sem mudanças em estrutura, dimensões, conjunto de suspensão e freios, o porta-malas também não vai nos trazer nenhuma surpresa, além da surpresa de ser um porta-malas pequeno, com apenas 228 litros de capacidade. Inclusive reparem no tamanho aqui da cobertura, como ela é bem reduzida. Então esses 228 litros botam ele um tanto quanto abaixo dos 250 do Dolphin, que era o seu principal concorrente do lançamento, e deixa ele nivelado a um Mobi, por exemplo, que fica um pouquinho abaixo dos 220. Então, de fato, é um carro que mostra aqui que sua proposta é ser principalmente urbano. Mas olha, o acesso aqui é fácil de modo geral, você tem banco bipartido, a tampa poderia talvez subir um pouquinho mais, não é elétrica nessa versão, e aqui por baixo e por dentro você tem o kit de ferramentas e também o step, que é temporário, é um step 125/80 aro 18, ou seja, step bem mais fino do que as rodas 215. O acabamento é bem correto, olha, tem um batente em plástico, tudo aqui dentro inclusive com revestimento em plástico de boa qualidade, iluminação em LED, enfim, é limitado, de fato não é um carro para você fazer viagens longas ou com famílias espaçosas. Vamos dar uma olhada lá dentro, porque curiosamente o espaço interno não é ruim. A JWM claramente deu preferência ao espaço aqui atrás nessa definição de packaging do carro. Então olha, esse banco está regulado para mim, eu tenho 1,77 m de altura. E reparem o espaço que eu tenho do meu joelho até o encosto do banco dianteiro. Mas a gente tem algumas limitações. O assoalho é muito alto mesmo. Inclusive a gente tem até um pequeno túnel central aqui, o que é uma surpresa para um carro elétrico. E justamente por conta do assoalho alto, reparem como os meus joelhos ficam elevados e a minha coxa com apoio deficiente.
Eu posso, claro, esticar os meus pés aqui, mas não resolve o meu problema e cria outro, porque o espaço debaixo dos bancos também é bastante limitado. Dependendo do calçado que você estiver usando, fatalmente vai te incomodar. E aqui a gente tem uma tomada USB do tipo tradicional e não temos nenhuma saída de ar. É um ponto que também poderia melhorar. Essa questão de espaço na segunda fileira, inclusive, é bem da cultura chinesa, que gosta de carros espaçosos aqui atrás, até com uma certa questão de status. Como não lembrar do Santana brasileiro que era vendido lá, o projeto brasileiro, mas estendido, né? Enfim, que a gente vê um bom espaço para as pernas e também lateralmente. Olha, vou até ficar bem aqui para o canto do banco. Reparem, com uma boa dose de bondade aqui, você consegue levar 3 pessoas. Não por conta do espaço lateral, que é bom, mas por conta disso daqui. Você não tem um apoio de braço, mas o desenho do banco claramente privilegia 2 passageiros. De qualquer modo, se você precisar levar 3 aqui, dá para fazer sem maiores preocupações. Espaço para a cabeça, nem vamos lá, é bom. A gente tem aqui 4 dedos da minha cabeça até o forro do teto, mesmo com o teto solar aqui dessa versão. Alças temos, com o retorno suave também, e o padrão de acabamento aqui de trás repete o que a gente vai ver na frente também. Mas antes de falar de acabamento, vamos falar de uma coisa mais importante ainda, que é segurança. Porque esse carro aqui tem um pacote que é muito robusto. Inclusive, estou até com uma colinha aqui de tanta coisa que é. A gente tem aqui 7 airbags, então os frontais, os laterais, os de cortina, e a gente tem um airbag central também. Então o 7º não é de joelho, é um airbag entre os bancos aqui dos passageiros dianteiros. E sendo um carro de uma plataforma 100% elétrica, moderna, ele recebe também um pacote bem robusto de assistências à condução. Então vamos aqui para a minha colinha para não esquecer de nada. Alerta e frenagem de tráfego cruzado, piloto automático adaptativo, assistente de ponto cego, reconhecimento de placas de velocidade, assistente de frenagem de emergência, o Smart Cornering, que é um sistema que auxilia em curvas leves, e você também tem a mitigação de segunda colisão, ou como a Volkswagen chama, por exemplo, o Post Collision Brake. Então é um pacote muito robusto. Esse carro, inclusive, recebeu no teste do Euro NCAP 5 estrelas quando ele foi avaliado pelo Instituto em 2022. Então é legal ver que a GWM não está economizando nisso, ao contrário de outra chinesa de 3 letras que traz em suas versões de entrada e até em algumas intermediárias carros sem nenhum sistema de assistência à condução. A GWM tem em toda a sua linha Ora, Haval e também tanque. Então isso é um ponto muito positivo desse carro aqui, por mais que a calibração desses sistemas pudessem ser melhores, como a gente vai ver na nossa volta em breve. Outra coisa que ele poderia fazer melhor e que infelizmente é um traço tradicional de carros chineses é sua ergonomia. Vamos lá, a gente tem algumas limitações aqui. Vamos começar primeiro pelo que ele faz de bom. Banco, volante e pedais são muito bem centralizados. A coluna de direção tem ajuste em altura e profundidade, mas é um campo um tanto quanto curto. E aí a gente começa a cair em algumas questões. Reparem que eu estou ajustado aqui, não estou na distância certa das pernas e nem do volante. Por quê? Meu joelho está um pouco mais flexionado do que o ideal, mas mesmo assim o volante está um tanto quanto distante. Ou seja, se eu tivesse na posição correta das minhas pernas, vamos lá, que seria esta daqui, olha a distância que o volante estaria. Isso porque eu gosto de dirigir com o encosto mais ereto. Então o ideal seria que esse volante estivesse um pouquinho mais próximo, para eu não ter que ter esse efeito de esticar o braço, fazendo uma esquina, alguma coisa desse tipo. Para completar, o desenho do assento também acaba deixando as coxas um pouquinho mal apoiadas, tá vendo? O assento em si não é curto, mas o desenho foge das suas pernas. E se você dirigir um pouco mais para frente, como é o que a gente está fazendo aqui nesse carro, esse efeito ainda fica um pouquinho pior. O encosto aqui é bom, o apoio lombar é super correto, não incomoda, o apoio de cabeça também tudo bem. É um banco bom de modo geral, feita essa exceção aqui. E lembrando que nessa versão a gente não tem ajuste elétrico, é uma exclusividade do GT, que tem ajuste elétrico com memória e ajustes inclusive elétricos para o banco do passageiro.
Outra limitação que a gente tem aqui é a posição do volante em relação à central multimídia. A central multimídia lança mão aqui de um recurso que está virando moda, né? Um recurso estético, que é estar no mesmo plano do painel de instrumentos. Mas aqui a aplicação não foi muito feliz, porque você sentado com o volante regulado aqui, a sua mão e o aro do volante cobrem até aqui na tela aproximadamente. Então do meu ângulo até aqui eu não vejo. Isso é muito ruim, porque, por exemplo, você precisa acessar algum atalho aqui de ventilação, por exemplo, você precisa desviar a cabeça. Você tem um atalho de ventilação no volante, né? Mas que seja do espelhamento, você precisa fazer esse movimento que acaba tirando a sua atenção no trânsito. Inclusive, esse é um ponto que mudou no facelift do Ora. Lá na China ele tem uma tela agora que é maior e não tem mais esse efeito de estar no mesmo plano do painel de instrumentos. Então ela fica mais adiantada, mais próxima aos passageiros. Então isso tende a ser positivo, porque deve resolver um pouco essa questão aqui da visualização. Outra coisa que muda lá fora e que talvez chegue aqui é o volante. Aqui você tem um volante grande de aro fino que traz uma percepção de carro antigo. Eu não acho que seja exatamente negativo, mas o fato é que um volante com aro mais grosso passa uma impressão melhor de robustez, qualidade de construção, enfim. É uma mudança que a GWM já fez na linha Haval e que com o facelift do Ora, não se sabe ainda quando vem, também deve melhorar aqui. Outra coisa que poderia ser melhor, não é exatamente ergonomia, mas talvez relacionado, é essa questão da seta. Uma chave de seta normal, quando você aciona, ela fica travada numa posição, certo? Aqui não, reparem que ela volta sempre para a mesma posição de repouso. E é normal em algumas situações de trânsito você aciona a seta e você não faz o movimento de esquina, por exemplo, ou seja, ela não volta automaticamente como aconteceu aqui. E às vezes nessa situação você quer dar o comando oposto, igual eu fiz agora. Agora ela aceitou, mas nem sempre ela aceita, como vocês acabaram de ver também. Tem um macete aqui que me ajudou um pouco, mas aqui é totalmente contraintuitivo. Então você deu seta para a direita, por exemplo. Se você der um leve toquinho de novo para a direita, ela para. Não faz sentido nenhum. Esse é o tipo de comando que deveria ser padronizado e espero que a GWM também reveja isso aqui no facelift do Ora. Outros pequenos deslizes. Tomadas, a gente só tem aqui USB do tipo tradicional. Isso pode ser um pouquinho chato, né? Porque você vai ter uma velocidade de carregamento menor aqui e lembrando, o carregamento por indução é lento, então ele não quebra muito galho. Inclusive ele mal consegue reter a bateria do telefone. Outro pequeno deslize, nós temos espelhos aqui, mas eles não têm iluminação. É um detalhe aí que eu sei que muita gente vai achar bem estranho. Uma coisa que minha esposa, inclusive, sempre nota bastante nos carros. Então são pequenos detalhes que talvez não incomodem a maioria das pessoas, até porque o pacote aqui é bastante correto. Então você tem as assistências à condução que eu comentei, inclusive com farol alto automático, que eu havia esquecido de comentar. Você tem um ar-condicionado automático de uma zona. Você tem freio de estacionamento eletromecânico com auto-hold. Você tem um bom espaço para porta-objetos aqui. Você tem um piloto automático adaptativo. Você tem farol alto automático, retrovisor eletrocrômico, farol automático. Isso tudo embalado com um acabamento que é bastante correto, ainda que não seja lá digno de muitas notas. Então a parte inferior aqui do painel, olha, é um plástico simples em uma textura de plástico uma textura de pele que muita gente já reclama bastante em carros de outras marcas, mas a parte superior aqui do painel você tem esse revestimento em suede. Dá para notar como você chega aqui na parte inferior do painel, né, na estrutura, no plástico, inclusive reparem o barulho, mas isso traz uma percepção visual e de toque que é bastante agradável. E o acabamento dos bancos também é bastante interessante. Você tem essa mistura de padrões, né, com essa costura azul. Então você tem um padrão em um quadrado aqui com essas listras. Você tem esse vinil também com esse efeito de suede aqui ao centro, que eu acho que é bastante interessante. E a montagem geral também é muito boa. Reparem o console central, inclusive, como é bem montado. Você não nota falhas de acabamento, peças desencontradas, desalinhadas, absolutamente nada. Esses comandos aqui, inclusive, olha, são muito bons, transparecem qualidade e existem pequenos detalhes inventivos também que são inteligentes. Por exemplo, esse
gancho aqui para você colocar uma bolsa leve, uma sacola ou uma pochete, que também é bastante interessante. Então a habitabilidade geral aqui é muito agradável. Quando a gente fala de telas, nós temos uma dupla aqui de 10,25 polegadas, tanto para o painel de instrumentos quanto para a central multimídia. O painel tem uma visualização muito boa, em raras situações eu estou notando reflexo. Essa aqui é uma, mas também sol da manhã, logo na cara, não tem como fazer milagre. E as cores são muito boas, a definição também é bem legal e a leitura é usualmente fácil. Então você sempre tem do lado esquerdo o velocímetro, nível da bateria, e do lado direito algumas informações de computador de bordo pelas quais a gente vai passar em breve. Aqui no centro, sempre essa visão de mapeamento do trânsito. Então aqui parece que a gente está numa estrada de pista simples, né? A gente está no estacionamento e ele faz uma leitura muito boa de carros, motos, inclusive faz alertas de tráfego à frente, de ponto cego, tudo isso indicando aqui à frente do carro ou nas laterais aqui, né? O que você precisa tomar cuidado. Aqui no computador de bordo você tem essa visão inicial que mostra quanto você está gastando ali de potência ou regenerando. Você tem uma visão de odômetro também, total. Você tem também uma medição de distância que se zera automaticamente depois do carro estacionado há algum tempo. Aqui é a mesma coisa, só que com o tempo. Aqui você tem uma de longo prazo que você pode redefinir conforme preferência e também com o tempo. Essas informações todas poderiam estar juntas, seria melhor. Você tem também uma visão de temperatura e pressão dos pneus, que é bem interessante, funciona muito bem inclusive, bem precisa. Você tem esse indicador eco aqui que mostra o seu consumo médio em kWh a cada 100 km e uma média de como você está ali. Essa visão aqui de fluxo de energia, então se você está gastando a bateria para movimentar o carro ou se os freios regenerativos estão recarregando a bateria. E de volta para essa visão aqui inicial do computador de bordo. Os comandos aqui no volante parecem ser touch, mas não, são botões reais, acho que funciona bem, sem grandes comentários. O que é interessante notar é que aqui no de voltar, home, e nos botões aqui de favoritos, né, que você consegue configurar através da central multimídia o comando, você tem pequenas marcações para facilitar a sua localização sem precisar virar os olhos. Aqui nesse painel à esquerda do volante você tem um botão para desligar a parte elétrica do carro, que é interessante, lembrando que ele não tem um botão de partida, então você precisa estar apenas com a chave aqui dentro e você consegue dar a partida, saindo ele também se desliga. Você tem um botão para abrir o porta-malas e você também tem regulagem elétrica do facho do farol. Esse botão mode aqui, ele merece um instante de silêncio para vocês escutarem o que acontece quando eu aperto. Esse é o barulho que ele faz dependendo do modo que você usa, né? Então vamos lá. Esse é o Sport, esse é o Eco, esse é o automático e esse é o normal. Tirando o Sport, que eu entendo que eles querem, os outros são barulhos. Mas é um detalhe interessante aí, um carro que é elétrico e tem essa proposta mais lúdica lá na China, por mais que aqui para o Brasil tenha vindo já bem mais suavizado nisso. Quando a gente fala de central multimídia, a gente tem o mesmo bom padrão de tela, boas cores, boa definição, mas a leitura poderia ser um pouquinho melhor por conta do tamanho da fonte, como vocês vão notar daqui a pouquinho. O que é interessante comentar também é que o H6 já tem um novo sistema operacional aqui no Brasil. O Hora 03 lá fora também já recebeu. Então pode ser que esse sistema operacional mude também em breve aqui no Brasil, mais uma vez não sabemos quando, e resolva boa parte das críticas que a gente tem a fazer ele aqui. Então, começando pelo espelhamento, ele funciona em tela cheia, o que é positivo, mas ao contrário de outros carros que mantêm um menu lateral aqui do próprio sistema operacional da central, você não tem isso daqui, e nem puxar de cima para baixo resolve. Então vamos supor que você esteja aqui no Waze e você precise ir para o menu do carro, você precisa vir aqui, fazer isso, e aí você vem aqui em Hora 03, que é o atalho, né, no espelhamento. E aí você acessa o sistema do carro e já reparem como as fontes são um tanto quanto pequenas. E lembrando que aqui a gente ainda tem a questão do volante e da mão tampar essa parte aqui da central. Então é uma questão ainda que você precisa lembrar. Enfim, você tem essa página inicial aqui que tem um navegador embutido
mas o mapa dessa área não está disponível, pelo menos não nessa unidade. Você aperta de novo e você vai para essa página aqui que você vê a música, você tem alguns atalhos aqui para escolher a fonte. Você tem essa visão aqui de multitarefas, enfim, aplicativos que você consegue ver, né, quais abas estão abertas, com atalho para telefone, configurações do veículo, onde você tem diversas opções aqui de travamento das portas, luzes, especialmente modos de condução. Então você consegue redefinir, né? Melhor dizendo, definir qual modo de regeneração você quer, o modo One Pedal, assistência de direção, manobra, a direção inteligente. Então calibrar aqui a sensibilidade dos assistentes, tá vendo? Você tem diversas opções aqui. É interessante, se você tiver querendo saber mais, ler o manual do carro, vai ter muitos detalhes lá. Você tem um atalho aqui para comandar o ar-condicionado, que é automático. Você também tem a tela dedicada a ele e atalhos aqui abaixo para poder comandá-lo. E de volta aqui ao espelhamento do telefone, que é feito sem fio, tanto para Android Auto quanto para Apple CarPlay. Então uma central que te traz recursos interessantes, até por conta das assistências à condução. Você consegue selecionar também, por exemplo, o modo aqui de visualização do painel, o fundo de tela, mas definitivamente tem um espaço para melhoria aqui em sistema operacional e acesso mais fácil a sistemas nativos do carro. Mas vamos dar uma volta agora com o 03, porque a dirigibilidade dele é bastante agradável, bastante interessante também. Vamos começar a nossa volta aqui então com hora. Vamos aproveitar a nossa pequena pista de testes aqui para começar falando de direção. Lembra que eu comentei que a gente tem aqui algumas opções, né, de personalização? Vamos lá, eu vou colocar aqui o modo de assistência de direção no conforto. Ó, o carro parado, direção leve, mas não existe tanta diferença assim em relação ao modo esportivo. Ou seja, no modo esportivo também continua sendo uma direção leve. O que é interessante em termos de manobra é que a gente tem também a câmera 360. Então estou com o volante virado aqui para a direita, aparece ali no centro à direita, depois à esquerda e também uma visão de cima. Falando aqui agora do diâmetro de giro, a gente tem um diâmetro de 11,2 metros. O que é ok. Poderia ser melhor, afinal de contas a gente tem um carro elétrico aqui, né? Você tem um pouquinho mais de liberdade ali com as rodas, mas a manobrabilidade dele, de modo geral, é bem fácil com essa câmera 360, com o sensor de estacionamento traseiro e essa direção que é bastante leve também. Outra coisa que você consegue configurar aqui, agora falando já em termos de freios, é o nível de regeneração. Então, ó, não estou freando, esse é o normal, esse é o baixo, perdão. Esse é o normal, já aumentou um pouquinho mais de -1 para -2. E esse é o alto, que foi para -3. Mas reparem que o carro não para. Se eu acionar o modo One Pedal, ele para sozinho. Aqui eu não estava usando o freio para nada, né? Só para mostrar para vocês a diferença de regeneração. Óbvio que quanto mais rápido você está, maior vai ser esse efeito regenerativo. Vamos falar aqui brevemente de desempenho, porque o 0 a 100 desse carro aqui é o pior da linha, é de 9 segundos, mas não dá para dizer que isso é ruim, né? E sendo elétrico, tem aquela entrega instantânea. Então pisando no fundo em 3, 2, 1. Você tem aquele punch inicial bem bom, não é aquela coisa brutal de outros carros mais potentes, mas inclusive essa nem é a proposta aqui do 03, nem da versão GT. Inclusive, reparem como você tem uma suspensão aqui que deixa o carro rolar bastante. Não digo que isso é inseguro, não, nesse nosso teste aqui, que foi principalmente urbano, não tem nenhuma questão de instabilidade, nem nada do tipo, mas olha, mostra como a proposta do carro não é esportividade. Ainda falando de direção, ela ganha um peso bom em velocidade. Vamos notar a centragem dela aqui. Tem uma centragem boa também, bem correta.
Acho que ninguém vai se sentir incomodado aqui, a não ser talvez pelo aro do volante, que, como eu comentei mais cedo, traz uma referência de carros um pouco mais antigos. Mas eu pessoalmente não acho isso negativo. Mas, de fato, o aro grosso, como eu comentei, né, traz uma percepção de robustez maior. E sem piadinhas aí, hein, galera? Que é um canal de pessoas adultas. Ou será que não? Enfim, ela também tem um isolamento muito bom do piso, então aqui é ótimo, porque esse piso é bastante degradado e olha, fazendo pequenas correções só para manter a linha reta, mas reparem, não transmite impacto nenhum. E aqui também mostra como o acerto de suspensão, por mais que tenha uma firmeza de rodar, não seja aquela coisa molenga de carro chinês, né? Permite essa rolagem, mas não é aquela coisa molenga de carro chinês, também está muito bem acertado. A suspensão é muda, ela não faz barulho absolutamente nenhum. Então você não escuta aquele barulho de amortecedor funcionando igual no H6 pré-facelift. Não, bem longe disso. E você tem um rodar que não é áspero, mesmo com essa pressão de enchimento que é muito alta. Então é um carro que te traz essa suavidade, essa paz. Olha, lombada a 30 por hora, a frente não despenca. Então é um carro que traz essa paz, essa suavidade, isola bem pancadas. A roda grande também ajuda nisso, né? Você passa por cima de muitos buracos. Então é muito progressiva. Reparem como o carro não sacoleja muito nessas irregularidades aqui. O rodar também é muito silencioso, os pneus são muito bem isolados. Esses pneus da GIT ou GT, como preferir, não são utilizados por muitas marcas, mas toda vez que a gente testa aqui, parecem ser pneus bem voltados a conforto e a eficiência. Então, de fato, é um carro de rodar muito agradável, muito relaxado mesmo. Você não tem compromisso esportivo, mas você ainda tem um comportamento seguro. Lembrando que esse ajuste de suspensão é o mesmo do GT. Lá na nossa avaliação do GT, a gente colocou isso como um ponto, se não negativo, mas talvez como uma questão de atenção, porque não é um acerto de GT. Para essa versão intermediária aqui, acho que está muito bom mesmo. Então, um carro que de fato agrada muito na direção, pelo desempenho, pela direção, pelo acerto de suspensão. Mas infelizmente ele peca grandemente quando a gente fala de acerto das assistências. Então é muito comum que em trânsito urbano, não sei se a gente vai conseguir mostrar aqui, mas é muito comum em trânsito urbano, um carro entra à sua frente uma troca de faixa, por exemplo, você tira o pé, você não precisa do freio, né? Você tira o pé para desacelerar, ainda mais aqui com regenerativo, para que o trânsito flua, né? Aquele efeito de zíper. O carro apita. É um alerta como se você estivesse desatento, mesmo já com o pé fora do acelerador. É comum também que você esteja fazendo uma troca de faixa, você está com a seta ligada aqui, vamos ver se ele vai fazer agora. Não fez. Mas o tom da seta, a seta que não desarmou, vocês viram? Agora foi. Mas é comum que o tom da seta mude para alertar que tem algum carro no ponto cego, mesmo às vezes quando não tem, quando ele está mais para trás. E aconteceu inclusive em uma troca de faixa com a seta ligada, dele achar que tinha alguém, ele apitar e ele tentar me impedir de fazer essa troca de faixa. Aqui, o carro não está no ponto cego, ele está 100% no meu retrovisor e ele estava apitando. Viram? Eu já estava com o pé no freio, ele apitou. E agora que eu aproximei muito, ele não apitou. Enfim, é um carro que distrai o motorista com esse excesso de alertas. E de novo a seta. Gente, enfim. Com esse excesso de alertas e muitas vezes sem necessidade, né? Essa atuação, como eu comentava, da troca de faixa, que ele tentou me impedir de fazer a troca sem motivo. Como se não bastasse, ele também tem o freio automático de estacionamento. Então aquele freio que se você se aproxima demais, sem reação, né, do carro que está atrás, ele faz o carro frear automaticamente. Não é exclusividade do GWM, outros carros também têm isso. E aquela frenagem brusca, aquele disparado do ABS que assusta.
E esse carro fez isso comigo enquanto eu fazia uma baliza e eu estava a 60 centímetros de distância do carro de trás, porque aqui na câmera de ré ele dá a distância, 60 centímetros, ou seja, não tinha necessidade nenhuma dele fazer uma frenagem brusca. Foi uma frenagem brusca que assustou os passageiros e ainda me fez parecer um motorista, né, inexperiente. Enfim, são coisas que desagradam no uso, né, comum. E regular a sensibilidade aqui na central, infelizmente, não ajuda muito. Então espero muito que a GWM reveja, né, essa calibração aqui para tornar essa convivência com o carro mais agradável. Porque no final das contas esse é o único grande pecado em dirigibilidade que esse carro comete. Então o resto, muito bom. Tem alguns pequenos detalhes, por exemplo, a transição do freio regenerativo para o freio mecânico, quando a regeneração do pedal aqui está na alta, ela poderia ser um pouquinho melhor, mais suave, mas se você muda aqui para a regeneração baixa ou normal, fica tudo bem, fica uma dirigibilidade natural. Você tem todo esse conforto, essa qualidade aqui de vida a bordo, esse bom desempenho. Só realmente essa questão das assistências à condução que deixa a desejar. E para arrematar todo esse bom pacote, feita essa exceção, a gente tem uma autonomia aqui que foi muito boa. Então no padrão em metro, que ele, de novo ponto cego, gente, o carro tá sem sacanagem, ele tá a sei lá, 2 saveiros de mim e ele apitou o ponto cego, desculpa. Mas enfim, em autonomia a gente tem aqui um número do Inmetro que é de 315 km com uma carga. O número do Inmetro ele geralmente é pessimista, né, tem um fator de correção mais agressivo. Então, no nosso uso comum, a gente chegou numa autonomia projetada aqui de 400 km. Uma autonomia muito boa. Pelo que eu vi de outros testes, é um número comum, não é difícil de se alcançar. Inclusive, o padrão WLTP, que é um dos utilizados na Europa, dá autonomia desse carro aqui na faixa de 420 km. Eu só queria fazer esse momento de silêncio de novo. Enfim, é uma autonomia muito boa, por mais que a densidade energética desse tipo de bateria seja menor do que a utilizada na GT. Então, se você usa o carro para ir para o trabalho, tem onde carregar o carro em casa ou no trabalho, se você mora na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, e trabalha aqui, você consegue utilizar esse carro sem problema nenhum no seu dia a dia. 400 km é o que a maioria das pessoas vai rodar em uma semana e meia, talvez 2, dependendo do uso. Então você não vai ter grandes problemas aqui em termos de longevidade da sua carga, mas de fato não é um carro para fazer viagens longas. Eu tirei a seta, gente, eu juro. Não é um carro para fazer viagens longas. Então, se você estiver imaginando esse tipo de uso, talvez seja interessante considerar um carro híbrido. De fato, um elétrico, dependendo da região onde você mora, ainda não seja a escolha ideal para você. Vamos então aos pontos positivos e negativos dessa edição especial do Hora 03. E o seu primeiro ponto positivo é o seu pacote de equipamentos. Por R$15.000 a mais em relação à versão Skin, você leva aqui um teto solar panorâmico, que ele sozinho geralmente vai custar próximo dos R$10.000, a bateria maior, com autonomia de quase 100 km a mais em relação à versão de entrada, e alguns pequenos equipamentos de comodidade. Ou seja, me parece aqui um custo-benefício bastante interessante, até mesmo se comparado à versão GT, que custa R$20.000 a mais, vai ter a mesma mecânica, não tem um acerto GT, tem apenas adereços visuais e alguns equipamentos a mais de comodidade. Então é um carro que me parece que vai agradar a maior parte das pessoas. O segundo ponto positivo é a sua autonomia. A gente está falando de um carro que aqui no nosso uso normal, nesses 7 dias de teste, ficou com essa autonomia projetada na faixa dos 400 km. E não foi só a gente, foi um número também que eu vi que outros testes chegaram ali aproximadamente. Melhor do que a autonomia do Inmetro, isso é um padrão, mas ainda assim uma autonomia bastante correta para um carro que tem um uso declaradamente urbano. E o terceiro ponto positivo é o seu conforto. É um carro com ajuste de suspensão muito agradável, muito suave,
uma direção leve, agradável, um bom isolamento de ruídos, um rodar liso, nada áspero, com espaço que é bom na frente e na traseira, mas esse espaço claramente cobra o seu preço no nosso primeiro ponto negativo, que é o porta-malas. Com apenas 228 litros de capacidade, ele se nivela a subcompactos. O Mobi leva aproximadamente 220. Ele fica para trás, inclusive, de hatches compactos já bem conhecidos no nosso mercado. Então, um carro grande com porta-malas que deixa a desejar. Nessa escolha de packaging aqui, como vocês viram, a preferência realmente foi para espaço aqui na segunda fileira. O segundo ponto negativo é a sua ergonomia. Esse é um ponto negativo que infelizmente costuma aparecer em carros chineses. Então você não tem uma boa relação, um bom equilíbrio entre distância das pernas e distância dos braços. Isso porque o motorista chinês, o povo chinês, na média, ele é mais baixo do que o povo brasileiro, que já não é tão alto assim. Então acaba que você tem uma certa dificuldade de se encontrar ali, dependendo do seu porte físico. E eu sou uma pessoa de estatura mediana. Imagino que pessoas mais altas, ou seja, que vão precisar deixar o banco ainda mais recuado, vão ter essa dificuldade dos braços ainda mais esticados. Isso prejudica escolher uma posição correta para dirigir. E o terceiro ponto negativo, que talvez tenha sido o que mais me incomodou aqui, são as assistências à condução. Não a sua presença, mas sim o seu ajuste. Nós temos aqui um pacote de ADAS que é exagerado, dramático, que ele atua em momentos que são totalmente desnecessários. E ajustar a sensibilidade dele na central multimídia, infelizmente, também não resolve esse exagero. Esse é um ponto que a GWM também poderia rever para o mercado brasileiro. A gente sabe que o trânsito local nem sempre é organizado, nem sempre é previsível e talvez esses sistemas ainda estejam ajustados para regiões onde não exista esse tipo de problema, esse tipo de trânsito feroz, como que a gente encontra em grandes cidades brasileiras. O Hora 03 é um carro, um produto de muitos acertos e poucos erros. E ele está em uma marca que já mostrou que escuta a imprensa e seus consumidores através de seus canais oficiais. Lembrando que a GWM tem um aplicativo próprio onde ela colhe as impressões de seus proprietários. Então ele já é um ótimo carro e tem potencial para ficar ainda melhor à medida que essas impressões do público chegarem à marca e serem atendidas. Então um carro aqui que já tem uma ótima autonomia, um bom desempenho, um bom custo-benefício, um pacote interessantíssimo de equipamentos, uma baixa desvalorização, é seguro, enfim, me parece a compra mais inteligente na linha. Não vejo motivo para comprar a skin. Você está pagando R$15 mil a mais em relação à versão de entrada aqui e você sente para onde está indo esse dinheiro. E também não vejo motivo para levar a GT, que custa R$20 mil a mais, mas muda basicamente em adereços visuais e em alguns equipamentos de comodidade que não vão alterar a sua experiência. Lembrando, essa versão intermediária aqui tem também a maior autonomia das três. Então se você está querendo um carro que, bonito ou feio, fica a seu gosto, mas um carro que tem personalidade, é simpático, amigável, tem cores interessantes, tem um uso fácil, agradável, não faz viagens longas, usa principalmente na cidade ou em regiões metropolitanas, esse Hora 03 edição especial precisa muito ser considerado. Não vai te dar aquela cara de carro elétrico de trabalho, igual Kwid, Dolphin e Dolphin Mini, e talvez o seu principal concorrente agora seja o Geely EX2, que é mais barato, que a gente já está pedindo a Geely para a gente avaliar e também tem esse visual um pouquinho simpático, diferenciado. Mas ainda assim, um veículo muito interessante e que realmente precisa ser considerado se você quer levar um hatch elétrico para casa. E assim a gente encerra a nossa avaliação aqui dessa edição especial. A gente também já fez a avaliação da versão GT lá em 2024, vale a pena conferir também se você tiver em dúvida entre esses dois carros. E a gente se vê no próximo sábado ao meio-dia aqui no Drive On com mais uma avaliação ou lá no nosso canal Carros pelo Mundo,
onde temos veículos de Dubai, Alemanha, Estados Unidos, Havaí, para você conhecer sentado aí no conforto de sua casa. Até lá! E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.